Olá, tudo bem? Eu vou explicar nesse vídeo a importância de você ter presença online, de começar por algum caminho a ter presença online, e para você que ainda não está online, que ainda tem uma barreira para começar a fazer ações online, e como começar de uma maneira que seja simples aos poucos e depois você vai ganhando força. Então eu vou usar aqui meu painel para que eu possa desenhar e mostrar isso para você. Então imagina que aqui está a sua empresa, independente daquilo que você faça, se é produto, se é serviço. Toda empresa, ela dentro de um ano atual, por exemplo, nós estamos em 2021, então o ano inteiro é como se fosse um campeonato. Ao final desse ano, você deve saber quanto foi o seu faturamento. Então, uma coisa que é importantíssimo para cada empresa é saber a sua meta. Então, existe a meta anual e você deve ter também aqui uma meta mensal. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você hoje não tem uma meta, é importantíssimo definir. Então, dentro do ano, eu preciso saber no final do ano se o meu desenvolvimento no decorrer do ano, se as ações que a sua empresa fez, vai alcançar esse número. Então, eu vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia. A meta do MEI anual gira em torno aí de 81 mil, correto? Se você pegar esse número e dividir por 12, dá aproximadamente aqui os 6.750 mensais. Ah, mas eu não ganho isso. Meta não quer dizer que você está ganhando, significa que você tem possibilidade de ganho, então você vai trabalhar para ter isso daqui como um faturamento. Um exemplo no caso do MEI. Mas vai ter mês que você vai atingir aqui 3 mil, ou vai ter mês que você vai atingir 4 mil, não está atingindo a meta do mês, mas a diferença entre o que você fatura e a meta é o que você precisa trabalhar para poder faturar. Então, se uma empresa que tem como meta mensal esse valor, por exemplo, e todos os meses ela planeja, faz um planejamento de ações, principalmente em marketing, né? Para vender, para aumentar posicionamento, etc, etc, você vai medindo até que o final do ano você reflita esse número. Então, neste exemplo, a meta mensal é como se fosse um jogo, todo mês é um jogo, que você deve atingir a sua meta, a meta específica da sua classificação tributária. Estou dando um exemplo aqui do MEI, tá? Bom, uma vez que você define esses números, você vai começar a enxergar o seguinte, ok, naturalmente a minha empresa ela vai ter um faturamento natural. Por exemplo, se você não fizer nada, se você não fizer nenhuma publicidade, se você não fizer nenhuma postagem ou se você não fizer nenhum movimento que faça a sua empresa ser escolhida, simplesmente você fica inerte. Quanto que a sua empresa fatura naturalmente? Então, tudo vai depender da necessidade que você supre. Então, por exemplo, uma empresa que vende roupa abre uma loja com a porta aberta ao público, ou seja, a porta aberta para a rua, e ela não faz nada, ela simplesmente abriu ali. Então, depende muito da pessoa entrar na loja e comprar. Dependendo o que você supre, por exemplo, nesse exemplo de roupa, vamos pensar que é roupas para criança, roupa infantil. Pode ser que a sua empresa vende sem você fazer nada, porque existe uma necessidade que você está suprindo que é básica. Assim como, por exemplo, um bar. Um bar, por exemplo, ele vende bebida alcoólica, ele vende salgados, ele vende cigarros. Então, pelo fato dele abrir a porta num lugar e as pessoas já consumirem e acabar frequentando aquele lugar, ele vai girar naturalmente, só pelo fato de ter aberto as portas, deu para entender? Então, quanto mais necessidades básicas, menos, vamos dizer assim, ações você precisa fazer. Só que também mais concorrência você tem. Então, pegando o exemplo do bar,
se você olhar para uma cidade, às vezes tem 2, 3, 4 na mesma quadra, né? Então, a necessidade do quê? De oferecer ali, suprir algo voltado a uma carência, por assim dizer, uma dependência, né? Quem tem dependência de álcool, de nicotina, tá ali. Então, por isso que esses negócios viram. Aí você tem o mercado. O mercado, ele também gira, né? Só que muitas vezes dentro de uma cidade tem mais de um mercado. Então, quando for negócios voltados a comer, beber e dormir, por assim dizer, são mercados que giram já um pouquinho mais natural. Mas, por conta de concorrência, ele também tem que fazer ações do mercado. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo se a sua empresa, por exemplo, eu vendo bolo em pote, ainda é alimento, não é um alimento básico, mas ainda é alimento, é uma necessidade básica. Então, você pode definir uma meta para você vender, né, dentro do ano, eu quero faturar isso e por mês seria esse valor. Aí você fala, mas por que eu tenho que definir esses números? Porque tudo que você fizer para mostrar a sua empresa e quem é você e os seus produtos vai depender agora do que eu vou explicar para você. Então, eu vou mudar aqui a cor da minha seta e vou mostrar um caminho aqui, é o seguinte. Independente de onde você esteja nesse momento, você está no mercado físico, que é o mercado offline. O que é o mercado offline? Então, se você, por exemplo, independente de ter um local físico, tá? Mesmo sendo prestador de serviço, a sua rua, às vezes, pode ser o seu mercado, o seu bairro, às vezes, é o mercado que você atua. Se você, por exemplo, é um mercado de bairro, você tem como mercado o bairro, né? E se você presta serviço, por exemplo, eu presto serviço, eu posso prestar serviço para uma cidade, para a cidade onde eu estou e a região. Então, você vai enxergando possibilidades de atender um mercado. O que é o mercado offline? Mercado offline é você fazer ações que você não faz dentro da internet. Então, hoje a gente tem dois caminhos, o mercado, os canais online e os canais offline. Então, aqui a gente tem o online. O online significa canais que estão na internet, começando por um site, um e-mail, que é uma forma também de você utilizar para fazer uma publicidade, as redes sociais, entre outros canais, tá? Então, é o seguinte, hoje o cliente, a pessoa que está em busca daquilo que você oferta, então vamos pensar que eu estou com fome e eu quero comer. E eu nunca estive nessa cidade, um exemplo, tá? Então, alguém está buscando por restaurante, que pode ser até o cliente que já comprou de você ou nunca comprou de você. Hoje, as pessoas, elas pesquisam muitas vezes na internet para resolver alguma coisa fora da internet. Então, você pode responder por você. Você já pesquisou online antes de comprar? Offline, por exemplo, é muito comum as pessoas pesquisarem sobre tecnologia, um celular, por exemplo, aí as pessoas buscam, vão na loja física até para ter certeza e às vezes compram na loja física. Ou, ao contrário, vai numa loja física, entende aquela situação e depois resolve comprar online. Então, hoje, um negócio, por que ele precisa ter presença online? Justamente porque esse comportamento do consumidor mudou. Esse comportamento, o Google, ele batizou de efeitos emote, tá? O que é esse efeito emote? É o zero momento da verdade, ou seja, hoje eu pesquiso antes de tomar uma decisão. E essa pesquisa, deixa eu só pegar aqui, efeitos emote. Então, esse comportamento da pessoa, independente de onde ela está, ela pesquisa online para, às vezes, comprar offline, ou então ela vai offline e compra online, esse comportamento chama efeitos emote. Então, se a sua empresa não tem presença online, quando ou o próprio cliente ou futuro cliente vai buscar você, vai fazer uma pesquisa, você não aparece. Porque você não teve presença online e leva um tempo até que você seja ranqueado, isso de forma orgânica. Então, aqui eu dei o exemplo de um restaurante, mas poderia ser um exemplo de qualquer outro negócio, tá?
Por exemplo, poderia ser alguém que está buscando hoje uma camiseta específica, alguém que está buscando hoje um serviço específico, independe do que a pessoa está buscando. Aqui as pessoas estão sempre pesquisando, né? Então, pelo fato das pessoas estarem pesquisando, é importantíssimo você já ter em mente que você precisaria pelo menos ter presença aqui online. Agora, por onde começar? Qual que é o primeiro passo? Então, aqui a gente pode colocar as redes sociais, aqui a gente pode colocar um site, pelo menos. E qual que é a diferença? Redes sociais. Para que eu possa ter essa presença em redes sociais, que é muito comum hoje as pessoas, por exemplo, escolherem, eu quero estar no Instagram. O Instagram, você tem que analisar se lá tem o perfil do seu cliente, né? É um lugar onde as pessoas estão, porque muitas vezes o seu público pode estar no LinkedIn ou o seu público é mais Facebook. E assim, é importante ter essa ideia, porque você vai gastar uma energia para estar. Não adianta abrir a página da empresa e tá lá e começar a colocar postagem sem uma estratégia. E mesmo você sendo pequeno, entender de tudo isso faz com que você tome decisões mais assertivas. Então, eu sempre falo o seguinte, ok, redes sociais são importantes, mas desde que você saiba o que você está fazendo dentro delas. Então, às vezes é muito melhor você começar até por um site, onde você vai ter a sua vitrine no online, né, como se fosse uma reprodução da sua empresa online, e aí quando as pessoas começam a pesquisar, de alguma forma você está aparecendo e depois você começa a ir para outras redes, porque você vai ampliando o seu conhecimento sobre isso, tá? Então, no online existem diversos outros canais que eu vou até mostrar no nosso sistema de gestão. Eu não tenho uma loja física, então isso não se aplica a mim. Você, com o seu corpo físico, mesmo que você esteja home office e presta serviço mais no online, segue a mesma linha, né? Então, eu sou prestador de serviço online, que é até o nosso caso. A gente tem um site, a gente está nas redes sociais, está trabalhando isso. Porém, existem muitos caminhos aqui offline também que dá para a gente fazer. Então, quando eu estava conversando com essa cliente, a gente chegou à seguinte situação que ela estava me explicando. Hoje, ela tem uma loja física, e aí eu perguntei, como que é o cadastro dos seus clientes? De onde que eles vêm? Eles vêm de que local? E aí ela falou assim, 90% é da cidade onde ela está alocada, os clientes dela. E ela está fazendo muitas ações online. E acaba vindo os próprios clientes. Aí eu falei, mas basicamente 10% da seu cadastro de cliente veio do online e 90% offline. Ok, existem sim ações que dá para potencializar dentro da cidade, porque o cliente que pode ir aqui fisicamente, muitas vezes ele está pesquisando online, como já aconteceu. Então, ela falou assim, já aconteceu de clientes meus, antes dele vir comprar, ele já comprava na loja, ou é a primeira vez comprando na loja, a pessoa pesquisou, apareceu e ela veio para minha loja, ela é da minha cidade. E aí, eu mostrei para ela que existiam várias ações que ela não estava fazendo offline, ou seja, muitas vezes você gasta energia e investe dinheiro em algo que você está atraindo o mesmo público que você poderia fazer offline, né? Então, uma ação de panfletagem ou alguma coisa do tipo. Não quer dizer que não tenha que estar nos dois lugares, por conta dessa situação aqui. O efeito Zemote, então hoje a pessoa ela está na sua cidade, mas ela está pesquisando. A questão é, ela está te encontrando? Ou então, eu atendo região. Mesma coisa. A pessoa pode estar buscando, pesquisando e não está aparecendo, tá? Então, por conta dessa mudança do consumidor, é importante você entender que é imprescindível estar nos dois mundos. Agora eu vou mostrar no nosso sistema de gestão onde a gente faz essa gestão com os clientes até do Market Hunt, que é um sistema de gestão que nós temos, que ajuda a pessoa a gerenciar e direcionar a sua atenção e energia para a construção do seu mercado. Bom, esse aqui é um trecho do sistema de gestão do Market Hunt. Quando o cliente ele entra, ele adquire o Market Hunt para gerenciar o seu mercado.
ele tem um momento que ele faz um check-up dos canais que existem online. Então, por exemplo, existe site ou e-commerce, se ele tem, ele vai colocando o que ele tem, se ele não tem e é aplicável, ele coloca não conforme, e se não é aplicável o negócio dele, ele coloca não aplicável. Então, ele faz meio que um check. Então, existe site, e-commerce, e-mail corporativo, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, a gente colocou o Twitter também, Google Meu Negócio, Marketplace, afiliados e outros, que podem ser outros canais. Quando a pessoa faz essa checagem, ele sabe que ele vai construir esses canais, ele vai começar a utilizar esses canais num passo a passo, ou seja, uma coisa é ter, identificar o que é aplicável ou não, outra coisa é o que eu devo fazer em cada um deles, que é um outro momento. E fora da internet, ou seja, os canais offline, local físico, face-to-face, telefone. Então, a gente listou várias ações que a pessoa pode fazer fora da internet e aí ela marca o que ela está fazendo ou não. E isso faz com que a gente tenha uma consciência. Por exemplo, dos canais online, nesse exemplo, significa que a empresa está colocando energia aqui em 92% dos canais online. Mas olha o canal offline, por exemplo. Então, se é aplicável para uma empresa e ela coloca energia só no online, que exige movimento, exige atenção, sim, mas é importantíssimo depois também fazer ações não locais. Aí você fala, por onde que eu começo? Primeiro, deixa eu só mostrar aqui onde nós estamos. Eu vou clicar aqui no dashboard para você ver esse número. Então, aqui é o seguinte, se você só focar no online, você vai ter presença online, você vai estar trabalhando online. Só que se você tiver organicamente, é importante construir e manter. E isso você vai estar no nível orgânico. Porém, o orgânico pode ser que leve muito tempo até que você possa ser visto e escolhido. Mas é importante entender as etapas, né? Então, é melhor começar pelo orgânico e melhorando a qualidade das informações e com o tempo fazer impulsionamentos, etc, etc. Então, o canal online, ele é como se fosse uma rede, né? Uma rede de pescar. Você joga, você pode ter uma quantidade de pessoas maior. Mas daí você tem que ter um bom também sistema de gestão para lidar com essa quantidade de pessoas. Então, uma vez que o seu cliente que está fora da internet começa a te buscar e está te encontrando, isso também dá um pouco de tranquilidade, vamos colocar aqui, segurança, de escolher a sua empresa como um fornecedor, por exemplo. Porém, a gente não pode deixar de fazer ações também offline. Então, aqui fica nítido onde, nesse caso aqui, a empresa precisa focar. Ou seja, tem bastante canais em andamento, precisa alimentar, fazer tudo girar, mas é fora da internet que tem bastante oportunidade. Então, não é uma coisa ou outra, hoje a gente precisa dos dois mundos, porque efeitos emote. Então, quero aproveitar e convidar você para seguir pelo menos aqui a página do Market Hunt. Então, vou colocar, inclusive, aqui o site o endereço, né, do instagram.com/marketingoficial, para que você possa seguir algumas dicas que nós damos aqui voltado a marketing, tá? O nome da minha empresa é Borelli Academy, mas a gente tem essa solução que é um sistema de gestão e ele tem a página dele no Instagram. Eu vou até abrir aqui o post que eu falo sobre efeitos emote para você ter uma ideia. Então aqui a gente abriu. Efeitos emote, 0 moment of truth. Então, responda por si mesmo. Alguma vez você pesquisou online antes de comprar numa loja física? Ou vice-versa? E a maioria das pessoas dizem sim para ambas. E isso é o efeito emote. Então, para você responder, eu preciso ter presença online? Sim, por conta do efeito emote. Hoje as pessoas estão buscando e pode ser que não esteja encontrando aquilo que você pode ofertar. Por onde eu começo? Bom, é gratuito as redes sociais, então que fique... eu vou começar pelo Instagram, vou começar pelo Facebook. Ok, você pode abrir, mas é importante alimentar e otimizar tudo isso, né? Agora,
ter um site também é importante. Putz, é muita informação, não sei por onde começar, eu preciso de uma gestão, então busca a gente, fala com a gente, porque o Marketing Hunt, ele serve justamente como um guia, né? São muitas coisas, são muitas ações e a gente pode ir num passo a passo. Então, eu convido você para conhecer o nosso sistema. Em algum lugar aí está o nosso WhatsApp, mas eu vou mostrar aqui embaixo. Deixa eu dar até um zoom para você ver. 999-520646, que é o nosso telefone empresarial para contatos. Pode adicionar. Conheça pelo menos o sistema, né? Para que você possa ter em mente e ter a possibilidade de ter algo que ajude você a caminhar. A gente tem planos para pequenos, para médios e para grandes, e o objetivo é você ser grande sendo pequeno. Então, com gestão, a gente chega longe, mas tem que começar, tá bom? Então, eu espero que possa ter contribuído aí com o seu despertar e até o próximo vídeo.